Ah, uma coisa que eu não falei, quando vocês quiserem que eu pare a gravação, quer falar alguma coisa pessoal, assim, aí tem o pause aqui, né? Aí a gente para e fala, e faz fofoca, fala mal de todo mundo. Principalmente de quem não veio na aula, quem não está participando. Principalmente a gente fala mal de quem não veio na aula. Deixa as gurias curtirem, né? Quase que a gente não vem também, né? Mas estamos aqui, estamos aqui. Então, vamos falar de prana. Eu adoro esse assunto, assim, pessoalmente acho encantador, porque faz com que a prática da gente fique mais profunda, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta para usar um pouco os teus conhecimentos. O que que o Ayurveda fala de prana, Sabrina? Para a gente ter várias visões, é super bom. Ele também é sugerido como tratamento do pranayama, né? E, enfim, yoga, pranayama. Foi o que eu tinha falado, tá tudo linkado numa coisa só. Então, essa parte do corpo, mente. Até eu estava dando uma olhada que fala sobre a mente, daquela aula que a gente teve de quinta passada, né? Aham. Que a gente tem, não é, é disciplina, que fala também bastante sobre a mente. Então, o pranayama, a questão da respiração é bem importante. Trabalhar, isso é um dos tratamentos do Ayurveda, dependendo do caso, né? Mas Sim, basicamente é geral. e ele fala especificamente sobre prana, assim, ele dá algum conceito de prana, de energia, o que seria o prana, alguma coisa assim mais específica, só para ver se é diferente do que a gente vai falar aqui. Não, até a gente não tem uma técnica de sugestão para indicar. É Aham, falado mais, abrange geral, no sentido entendi. de que a respiração atua como tratamento de Sim, alguns casos, da maioria dos casos. que legal. Bom, agora tu vai ter um monte de exercício para indicar. Tu não, e não me pergunta que daqui a pouco eu não vou saber responder. Meu Deus do céu, eu fico nervosa. Bem capaz, sabe sim. Bom, a gente vai falar de prana, que é a base do pranayama, como a Sabrina estava. Vou compartilhar aqui o nosso PowerPoint. Queria deixar ele um pouquinho maior, deixa eu ver se ele não. Aí aqui ele ultrapassa um pouquinho o tamanho. Vamos ver aqui, 50. É, acho que assim estamos bem. Bom, prana. Aí eu botei, né, esse título de prana, uma energia inteligente, porque, enfim, é importante a gente ter em mente, vou botar para cá assim, só para rodar o PowerPoint, é importante a gente ter em mente que isso tudo é uma maneira didática dos professores nos ensinarem, né? Eu digo os professores porque, enfim, eu também aprendi isso com os meus professores. Hoje a gente aprende muito em livro, tem muito livro bom, né? Então, prana, para o yoga, é dito que prana, até botei aqui um texto que eu acho que tem na nossa apostila, é da nossa apostila esse texto aí. Prana, ele é dito como uma energia inteligente. Aonde tiver prana, a gente tem vida. Basicamente é isso. Mudei aqui um pouquinho o tamanho. Aonde se tem prana, se tem vida. Aonde não se tem prana, não se tem vida. Eu sempre gosto de fazer alusão assim. Teve uma aula que a gente fez lá em Porto Alegre que foi muito legal quando se falou de prana, num curso de formação faz tempo já, uns 4, 5 anos atrás. A gente pega assim, quando a gente colhe um tomate do pé de tomate, do tomateiro, quando o tomate, ele tá verde, né? Aí ele vai amadurecendo, ele chega na sua pujança de prana ali, ele tá ligado ainda ao tomateiro, qualquer fruta, né? No momento que tu tira o tomate, a gente colhe o tomate, colhe uma laranja, a gente desliga ela, desliga o fruto, a fruta, da sua fonte de prana. Por quê?
porque nós somos seres humanos, assim como os animais, somos seres, né? Somos animais, a gente tem várias maneiras de captar prana na visão do yoga. Mas um vegetal, ele capta prana pela luminosidade, pela água, pelos minerais, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Mas, basicamente, um fruto, ele está captando prana, um tomate, no exemplo, ele não capta prana pelo sol, muito pouco. As, vamos dizer que 90% da captação de prana dele é através da ligação dele com a planta. Quando a gente tira o tomate da planta ali, colhe o tomate, o que que acontece? Ele tem uma quantidade de prana que aos poucos vai voltando para a matriz original de energia do nosso universo. E aí o tomate começa a estragar. A gente começa a perder a, a beleza do tomate, o tomate começa a enrugar. O que que a gente faz? A gente bota o tomate na geladeira. Aí a gente descobriu que o frio faz com que o tomate segure um pouco mais a quantidade de prana que ele tinha quando ele estava lá no tomateiro. Então a gente bota o tomate na geladeira. Se deixar fora da geladeira, no verão, rapidinho ele estraga. Então, assim, a vida do tomate, ela existia quando ela estava ligada no tomateiro. No momento que a gente desliga, ele começa só a perder prana e ele não tem mais a capacidade de absorver pranas pela respiração. O tomate não respira, por relações, o tomate não se relaciona, mas ele era uma coisa viva, mas ele só tem a capacidade de absorver prana ligado ao tomateiro. Você tirou ele, ele vai estragar, ele vai ir perdendo prana, o prana vai ir voltando para a energia que a gente chama, depois está escrito aqui de akasha, que é essa energia que permeia todo o universo. Também é uma definição didática, na verdade, não existe uma separação nas energias, mas a gente define didaticamente para poder entender. O tomate estraga, apodrece, se tu deixar na terra, ele volta para a terra, se tu deixar no lixo, ele vai se decompor. Acabou o prana daquele ser, daquele objeto que era vivo enquanto estava ligado no tomateiro. Isso é o prana. Prana é uma energia inteligente que anima a vida. Enquanto houver prana, prana é uma energia inteligente que anima a vida. Um corpo, um objeto sem prana, ele não tem vida. Ponto. A gente poderia encerrar a aula aqui, mas aí a gente fala um pouco mais para entender, porque tem partes bem bonitas desse estudo de prana. Seres humanos basicamente captam prana pela alimentação, pela respiração e pelo contato, pelas relações interpessoais. As relações interpessoais, os nossos afetos, as nossas emoções, isso tudo que surge na nossa mente é uma captação de prana. Todo mundo já sentiu que numa discussão, numa briga, num momento ruim, depois tu chega em casa ou, sei lá, entra no carro, parece que tu te exauriu de prana. Então, as nossas relações, elas são uma troca permanente de energia de prana, né? Quando a gente ainda é bebê, a gente tem o cordão umbilical lá dentro da barriguinha da mãe nos mandando prana. Então, lendo aqui rapidamente, há milhares de anos que os iluminados sábios do Oriente ensinaram que todas as forças e energias ativas do universo possuem alguma coisa no interior. Ele está falando de forças e energias ativas, ele está falando das coisas manifestadas. Então, todas as coisas possuem uma energia interior, um coração, um princípio, uma condição primeira que procede toda a vida. Então, o prana é o que a nossa mente, a nossa sabedoria pega numa caixa. No momento, vou dar um spoiler aqui na frente do nosso PowerPoint.
No momento que a gente está numa manifestação não mais física, não mais manifestando um corpo físico como a gente percebe aqui, a gente morreu. Então, a gente está só no nosso fluxo mental. Enquanto a gente não se ilumina para o yoga, a gente se mantém no nosso fluxo mental. O nosso fluxo mental, ou por uma aspiração boa, ou por movimentos kármicos que a gente imprimiu no universo, na energia, nessa caixa, faz com que a gente tenha vontade de, mais uma vez, formatar um corpo físico de ser humano. Essa vontade de formatar, que é esse fluxo mental, uma energia, algo que a gente não consegue descrever em palavras, extremamente sutil, que é só a nossa mente, ela vai fazer, ela vai chegar no prana, ela vai pegar o prana, ela vai fazer o akasha, essa energia que tudo permeia no universo todo, em todos os universos, existe algo, não é um vácuo. Essa nossa mente, que é muito poderosa, ela pega uma parte dessa energia, que é o prana, e formata um novo corpo. Então, para a gente ter um corpo físico, a gente tem que ter essa ideia. Essa ideia é que vai fazer com que a gente se una ao óvulo e ao espermatozoide de determinada família karmicamente ou por mérito, e essa energia que faz isso tudo se formar é o prana. Se não houver prana suficiente, o óvulo e o espermatozoide não vão se iluminar. Pode me interromper a qualquer momento, Sabrina. Fala, pode falar. Eu poderia dizer, então, que o prana seria a energia divina? Puxa, a pergunta é difícil. Será que a gente pode dizer que é energia divina? Eu acho que sim, né? Não sei muito bem como a gente conceitualiza a energia divina, mas o prana, ele é essa energia inteligente da vida. Se a energia divina é a energia que nos dá vida, é a mesma coisa. Eles fazem, é como assim, é como se a gente tivesse um grande mar de energia. Esses são todos os universos, a ciência também concorda com isso, ela diz que existe um éter, existe uma substância em todos os universos que faz, o que faz com que essa substância crie um corpo, que ela crie uma árvore. Isso é uma consciência, uma inteligência. O prana, ele está ligado, entrelaçado à nossa inteligência. Isso é a nossa inteligência, a nossa consciência, que pega essa energia universal e formata um corpo, formata uma árvore, formata o que for, que for ser formatado a partir da inteligência daquela consciência. Um cachorro, um gato, foi o que aquela consciência conseguiu formatar. Então, é uma parte inteligente da energia, porque tudo, a física já fala isso, tudo é energia. Esse meu controle da TV aqui que eu vejo vocês, é energia. Isso aqui são átomos. Se tu colocar no microscópio e for quebrando isso aqui, olhando mais profundamente, isso aqui são átomos. Átomos são prótons, elétrons, nêutrons. Os elétrons não param em lugar nenhum, em momento nenhum, eles estão sempre se movendo. Então, a gente tem uma experiência de solidez, mas no fundo, toda a matéria é energia condensada, configurada de uma determinada forma. Toda a matéria, mesa, meu computador, qualquer coisa sólida. A diferença é que aqui não existe uma energia por si só inteligente que consiga se comandar, como nós, como os animais, como os vegetais, como tudo que tem vida. Então, no momento que tu tira o tomate do tomateiro, ele perde a sabedoria, porque a sabedoria não estava no tomate, ele é um produto do tomateiro, é meio tipo os cabelos da gente. O cabelo aqui está vivo. Dizem que aqui está morto já, né? Não entendo muito bem disso, mas enfim, ele está saindo da minha cabeça, faz parte do meu corpo. No momento que eu arrancar da minha cabeça,
o cabelo não vai mais crescer fora da minha cabeça, né? Dizem até que a gente morre, o cabelo e as unhas continuam crescendo, né? Mas, enfim, se ele se separar de mim, que sou a origem inteligente desse prana que anima o meu corpo, o cabelo, assim como o tomate, vai apodrecer, vai estragar, vai deteriorar. Então, não sei, tu fez uma pergunta difícil, eu não sei o que que tu acha sobre isso, o que que tu entende de energia divina, assim. Não, eu comecei a pensar, porque até para quem é cético, a ciência já fala, né, dos átomos, que são energias, a menor partícula. Então, do meu ponto de vista, tudo é energia. E eu acredito que tenha uma força maior, que a gente pode então chamar, enfim, de energia, que move a gente em direção a reencarnar. Eu não sei se seria isso correto, essa força que faz com que a gente, e ao mesmo tempo, né, carregar essa bagagem, que eu acredito que a gente, não sei, tem uma bagagem, mas que está meio escondida de outras vidas, e a gente acaba reencarnando e trazendo um pouco disso. Eu penso que seria talvez essa energia que tem essa força de movimento. Não sei se eu estou certa ou não. Tá certa, tá certa. É uma maneira diferente de falar, mas certa. É isso mesmo. Porque é como é muito difícil. Eu adoro esse assunto, mas é difícil falar, porque isso é uma divisão didática teórica, e não é uma divisão minha, eu não teria capacidade para isso. É uma divisão dos professores, do que está nos livros agora, das antigas escrituras. Mas o que tu falou é correto, porque na verdade não tem uma separação entre mente e energia. Isso a gente separa para conseguir entender, porque na verdade é uma sabedoria tão sublime e profunda que às vezes o nosso cognitivo humano não consegue acompanhar. Então a gente já começa com três separações para poder explicar esse negócio assim, para a pessoa entender um pouco, né? A gente tentar entender. A gente separa o akasha, que para o yoga o akasha seria essa energia espaço das coisas manifestas, o akasha. Já vocês devem ter já ouvido falar do tal dos registros akáshicos, né? Registros akáshicos. Então, são as coisas que estão no universo registrado, que nada mais é que nós mesmos. Então, a gente separa o akasha, que seria uma energia inerte, do prana. É como se o prana pegasse uma argila, é uma energia mais inteligente, pegasse uma argila e moldasse nas coisas vivas. Do prana, a gente separa para a mente. O que tu falou foi exatamente isso. Tu ligou a mente no prana. E é verdade. A coisa mais importante da aula de hoje é isso. O prana, na verdade, a mente anda montada e grudada no prana. Então, aonde tu jogar a tua mente, o teu foco, a tua consciência, é para onde vai a tua energia, é para onde vai o teu prana. Por isso que estados, por exemplo, depressivos ou estados de euforia demais, aquilo é muito ruim, porque a gente atrelou, eles até têm aquela frase célebre que está aqui. Eles dizem que o prana é o cavalo e a nossa mente, nós somos o cavaleiro. Então, o cavalo, quando domesticado, ele leva, o cavaleiro leva o cavalo para onde tu quiser. Aí também tem a sabedoria. Se tu não souber conduzir a tua energia, é que nem um cavalo chucro, gaúcho entende isso super bem, solto no mundo, correndo para todos os lados. Então, prana é isso, prana em mente na verdade, é a mesma coisa, só que a gente separa para poder conseguir entender. Por que que exercício respiratório é tão legal? Porque quando tu mexe o prana, tu mexe a mente. Como é que uma das técnicas, ou por que que uma das técnicas mais fáceis de meditar é respirar, é conduzir a respiração, porque para o yoga, o prana está junto com a mente. Se tu organizar o prana da pessoa, por exemplo, exemplo clássico, né?
Sou muito ansiosa, ok? Então senta o bumbum aí aonde tu conseguir e a gente vai fazer respiração alternada. Ah, mas eu não consigo ficar parada. Mas tu não vai ficar parada, tu vai fazer respiração alternada, tu vai mexer teus braços, tu vai mexer os teus dedos e tal. Aquilo não é cognitivo, eu não estou falando para a pessoa se acalmar, aquilo vai fazer com que a pessoa organize a energia dela, os ventos internos, que a gente também chama de lungs, vai organizar os ventos internos. Depois a gente tem uma aula que é bem simplinha, que fala sobre os ventos internos. É legal saber. E aí ela vai acalmar a mente dela. Ela pode até achar que, ah, mas eu continuo ansiosa. Ok, continua ansiosa, mas que tu tá muito melhor agora do que quando tu chegou aqui, tu tá. Esse é o benefício básico de todo o yoga. A pessoa chega para fazer uma aula de yoga, por que que ela gosta? Porque isso está acontecendo no yoga. E no yoga, essa sabedoria, ela tá, até se o professor não souber disso, que tem muito professor que não sabe, isso está dentro, isso é intrínseco à prática de yoga, regulando, só a pessoa dizer, inspira, expira, é igual natação, que também se a pessoa souber, até tem um livro de yoga super antigo, que a pessoa não conseguia fazer exercício respiratório, o professor mandou ela fazer natação. Vai fazer natação. Tu precisa aprender a te concentrar, precisa mover o teu corpo e precisa aprender a respirar. No momento que tu te concentrar e respirar em determinados períodos de tempo, tu vai estar controlando um pouco a tua mente muito agitada. Então, isso é prana. Prana e mente andam juntos, né? Aqui fala, no início da criação, Prana desperta e começa a atuar, e que dele provém todos os tipos de forças. Semelhantemente, toda matéria procede de uma substância original, que são átomos, nêutrons, elétrons, né? Em estado latente, essa substância original é ideia ou espírito. Então, é isso. Tem que ter uma ideia, por exemplo, eu tenho a ideia de fazer um celular novo, fazer uma capa de celular pintada. Então, existe uma ideia que vai lá pegar o glitter, a tinta, a cola, não sei o que, o verniz. Existe uma ideia que faz as coisas se moverem. Esse é o prana. Aí aqui ele fala do akasha, que é o que a gente já falou, né? Dessa questão do universo. Akasha. No início da criação, o prana começa a atuar sobre o akasha. Lembra que é essa separação didática, afeiçoando e modelando, e assim se produz um número imenso de variedades de forças e substâncias. Em cada forma de vida está presente o prana como força viva, que tudo vitaliza e ajuda a expandir a vida no plano material. É isso. Quando a gente tá, por exemplo, a gente morreu. Para o yoga, a gente morre, a consciência sai aqui pelo topo da cabeça, pelo chakra da coroa, Sahasrara. A consciência sobe do coração, realmente a tua consciência sobe e sai por aqui. Nesse momento, o teu corpo não tem mais uma energia inteligente, ele vai se deteriorar. E a gente fica numa forma mais sutil, mas é como tu mesmo falou, ainda é uma energia, energia mental. A gente vai ficar apenas na nossa mente, é uma coisa mais sutil. É muito mais fácil tu pegar a minha mão do que tu pegar o meu pensamento. Então, por isso que é muito legal, todas as religiões sempre dizem, né? Eu acho que todas, pelo menos as que eu conheço, não conheço muitas, faz muita oração quando uma pessoa morre, pensa coisas positivas depois que a pessoa morreu sobre ela, porque ela está num estado extremamente aberto, ela está só no sutil, ela está só na mente, ela está só nos pensamentos. É uma energia, é um estado de energia mais sutil, é como uma água quando ferve e vira vapor. Então, a gente poderia fazer o comparativo. Nós somos uma água líquida, às vezes um cubo de gelo,
E quando a gente morre, é como se a gente passasse para um estado de vapor. Então, a gente fica muito mais sutil. Quando a gente está mais sutil, a gente percebe ainda mais as coisas, o que estão pensando da gente, o que se estão rezando, se estão mandando energias positivas, como a gente gosta de dizer, né? Então, é isso. A gente passa por um estado mais volátil, mas ainda existe. A gente ainda é essa consciência que é uma energia que aí vai sentir vontade de voltar a ter, provavelmente, voltar a ter um corpo físico de ser humano. Se a gente tiver mérito para isso, a gente volta para o yoga, diferente do espiritismo, que fala muito sobre isso e é bem conhecido aqui no Brasil, para o yoga, para essas filosofias orientais, a nossa consciência pode sim, entre aspas, retroceder, não é bem a palavra, mas ela pode, por um determinado tempo, se manifestar como animal, se manifestar como vegetal, ela não tem mérito suficiente para criar um corpo físico, então ela cria um corpo de gato, de cachorro. Por exemplo, tu te suicidou. Se suicidar é uma coisa extremamente difícil, porque tu acabou com esse veículo que tu mesmo tinha feito. Fez uma maneira da tua consciência se libertar desse veículo. Tu formatou esse veículo. Isso aqui também é a minha energia. Eu mesmo tento finalizar essa minha energia. Isso não gera um karma positivo na energia total do universo. Eu estou tentando falar de uma maneira não religiosa, porque o yoga não é religioso, ele vê isso claramente. É como quando eu empurro, isso é física, né? Quando eu empurro o meu celular, existe uma força contrária que empurra os meus dedos contra o celular. Então, eu empurro o celular me empurra. Mesmo que ele não se mova, isso existe, porque se ele não estiver fazendo uma força aqui, eu vou atravessar o celular. Se for uma coisa macia, eu atravesso o celular com os meus dedos. Então, eu joguei esse imprint de destruir um corpo físico humano. É provável que eu volte numa outra manifestação, não com um corpo físico, ou é provável que eu volte com deficiências no meu corpo físico, por questões, bem o que tu falou, né? Por questões de karma e mérito. Então, um corpo físico é extremamente precioso, né? Muita loucura? Ou dá para aceitar um pouco? Não dá para aceitar tudo, mas um pouco dá para aceitar, né? Aí aqui, né, é o que a gente já falou. Sem prana não há vida, pois o prana é a alma de toda a força, de toda a energia. Este princípio fundamental encontra-se em todas as partes do mundo. Está no ar, mas não é o ar. Está no alimento, mas não é o alimento. Então, essa coisa assim, ele é tudo, na verdade. Ele tá nas nossas relações, mas ele não é as nossas relações, ele é tudo. Então, ele está no ar, mas não é o ar. Ele está na comida, ele está na água, ele está no mar, ele está, enfim, numa floresta. O prana permeia tudo. O que faz com que o prana crie a vida é a nossa e a de outros seres são consciências inteligentes, é a inteligência. Por isso que diz, prana é uma energia inteligente. Tem que ter uma inteligência que anime a energia universal para que ele consiga formatar a vida. Então, onde não tem vida, onde não tem vida, não tem prana, onde não tem prana, não tem vida. Aqui é um resuminho que a gente já falou, né? A ciência também diz que todo o universo, todos os universos, eles são permeados de alguma substância. Isso é muito para falar da questão da caixa, para não achar que, por exemplo, entre o Sol e a Terra existe um vácuo. Não, não existe um vácuo, pode não existir oxigênio, mas existe ali o quinto elemento, né? Existe o éter, existe alguma coisa ali que sustenta o Sol e a Terra afastados. Então, o universo não é um vácuo, é como se a gente fosse uma grande piscina de energia, né?
Prana igual à vida. O nosso corpo, que consiste em miríades de moléculas e átomos, também está impregnado de éter, de prana. Assim, onde quer que haja vida ou movimento no universo, desde o mais ínfimo dos animais até os maiores sistemas solares, existe prana. É o que a gente falou, né? Onde tem vida, existe prana. Aí o que a gente também já falou, prana é igual a mente. De acordo com yoga, existe uma afinidade efetiva entre prana e mente. A gente já falou até que é a mesma coisa, né? Uma relação semelhante à que existe entre o cavalo e o cavaleiro. O organismo animal, com efeito, nada mais é do que a forma e o mecanismo em que se manifesta a força mental. Então, é isso. O nosso corpo não é nada mais do que a nossa mente conseguiu produzir. Por isso que se fala que os exercícios físicos são psico-exercícios físicos, psicofísicos. É por isso que se fala de somatização de doenças. A medicina chinesa, né, eu que estudei acupuntura, também fala exatamente isso. Tudo nasce na real da psique. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, nunca fiz nada mal para ninguém e tive uma doença horrorosa. Tudo bem, mas é que isso não precisa ser uma manifestação dessa vida, né? Pode ser uma manifestação de outras vidas. Não precisa concordar com isso para acreditar em prana, mas é como essa mente oriental pensa. E a gente está falando de yoga, o yoga nasce no Oriente, é como eles pensam, é como eles entendem isso, né? De todo o plano universal, isso aqui é legal. De todo o plano universal, a gente falou que tudo é prana, caixa, né? Que enche o universo, o prana ativo na nossa mente, no nosso cérebro e no nosso corpo é o mais próximo de nós. Só estamos em harmonia com o oceano universal de prana quando somos capazes de guiar a onda de prana que nos anima o corpo material. Então, é aquela coisa, não adianta estar numa praia nas Bahamas, sei lá, eu gosto de praia, então eu sempre vou dar esses exemplos. Numa praia paradisíaca aqui no Nordeste, enfim, na Bahia, sei lá onde, mesmo em Santa Catarina, se a tua mente, se o teu prana não está organizado, tu não vai conseguir desfrutar daquela experiência, não vai conseguir entrar em harmonia com o prana que te cerca dos outros objetos que estão ali plasmados, vamos dizer assim, né? Ah, ou torná-la-se subserviente à nossa vontade. O senhor absoluto do prana é a nossa mente, que foi o que a gente falou. Então, ele diz aqui, controlar, controlar sempre é uma palavra esquisita, né? Mas ele diz controlar ou pelo menos conduzir a energia do nosso prana para que a gente consiga entrar em harmonia com o prana que existe. É bem sabido, né? Por exemplo, um estado depressivo. O estado depressivo, se for tratar pela medicina chinesa, provavelmente a gente sempre vai dar uma olhada no sistema de pulmão, porque ali mora muito a questão da tristeza, se for uma depressão por uma tristeza profunda. O que que acontece? O pulmão, ele é o rei da nossa energia. O pulmão ligado à respiração. Tu podia pensar assim: ah, mas o rei da nossa energia não é o estômago? Não é ali que a gente digere a comida? É, mas a gente fica o tempo todo, 24 horas por dia, respirando. Então, na verdade, o que conduz mesmo a nossa energia, quem comanda a nossa energia, é a respiração. Então, são os pulmões. Então, uma pessoa depressiva deveria muito caminhar, deveria muito fazer exercício aeróbico, a gente sempre vai ter muito esse cuidado, por isso o yoga é uma técnica bem legal, né? Muito completa, eu acho, eu sou suspeita para falar disso, né? Mas eu acho ele bem completo, porque ele vai trabalhar muito essa questão da respiração, essa questão de organizar o prana. Organizando a nossa energia,
Um exemplo assim, mais, vamos dizer, mais corriqueiro. Quando a gente muda a paisagem mental em volta da gente, por exemplo, ir para a praia. Estou meio desanimada, meio chata aqui, meio sei lá o quê. Em Porto Alegre saio para caminhar em qualquer parque, vou na Redenção, vou lá para a Orla do Guaíba, aqui no Rio de Janeiro, pô, pego o carro e vou ver o mar em algum lugar, né? Aquilo, a paisagem externa já faz com que a tua paisagem interna se organize. Aí tu usa, isso é uma técnica, a gente usa o externo, por isso que é bonito, uma casa bonita, roupas bonitas, coisas agradáveis, odores agradáveis fazem com que o externo, que parece externo, organiza o interno. Então, assim, aí eu organizo o meu interno através do externo, eu consigo entrar em harmonia com o prana. Por exemplo, um médico para ir trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, lá nas guerras, sei lá se o Médicos Sem Fronteiras, na Cruz Vermelha, vai lá para aquelas coisas horrorosas, naqueles hospitais que são barracas. Ele é um médico, estou dando um exemplo aqui só, né? Ele é um médico que, além de de ter que ter um treinamento médico para aprender as técnicas, ele tem que ter também um perfil emocional tratado, equilibrado, né? Não vai pegar um médico que trabalha ali no Moinhos de Vento, sempre no ar-condicionado, todo branquinho, tudo cheirando bem, cafezinho quente em todo o corredor do hospital, e joga ele numa barraca no meio do, sei lá o quê, do Vietnã, na guerra do Vietnã. O cara é capaz de não conseguir atuar como ele atuava no Moinhos de Vento, entende? Então, assim, a pessoa é normal que a gente treine com as coisas todas funcionando bem. Quando a gente estiver num lugar que às vezes a gente está, por exemplo, sei lá, num, numa guerra, a gente não vai entrar em guerra, né? Mas qualquer lugar ruim aí que a gente lembre. Quando a gente estiver num lugar ruim, que a paisagem externa é ruim, a gente tem que ter um controle da mente do prana muito maior. Quando a gente é assaltado ou quando a gente está se afogando, ontem eu ainda estava falando, meu namorado aqui, o Daniel, é mergulhador também, profissional, mas não trabalha com isso, né? Ele é acupunturista também. Quando a gente, ele estava dizendo, quando a pessoa está se afogando, normalmente, às vezes, tu tem que dar um soco na pessoa, ele fazia resgate, né? Tu tem que dar um soco no nariz da pessoa, porque senão a pessoa te afoga, todo mundo sabe disso, e vem por trás. Pega a pessoa por trás para que ela não te afogue, tu tem que acalmar ela. Então, assim, numa hora de pânico, numa hora de susto, num assalto, respira, que nem a tia velha, aquela chata, falava: respira, minha filha, a vovozinha, respira, respira que acalma. A gente entra num estado alterado, a respiração fica curta, a mente enlouquece total, a gente é capaz de afogar a pessoa que está chegando para nos salvar, né? Aí a pessoa tem que dar um soco na cara do outro para deixar a pessoa mortinha ali, aí resgata e salva, né? Então, esse é o treinamento, é a gente ter uma capacidade, um controle sobre a energia para que em qualquer situação a gente se mantenha calmo. Às vezes o assaltante está mais nervoso que a gente, né? Então, tu tem que, se tu perder a razão ali, pode acontecer uma droga, né? Então, se mantém calma, atitudes calmas, leve, porque eu treinei num ambiente tranquilo. Eu treino em ambientes tranquilos. Eu fiz o meu estágio de medicina na Santa Casa, no Moinhos de Vento. Aí depois eu posso ir para o Médico Sem Fronteira atender as pessoas lá numa barraca a 40 graus, né? Em algum lugar do mundo, em algum canto do mundo aí horroroso. É isso, é o treino. O yoga sempre vai querer que a gente seja autônoma. Lembra? A felicidade tem que vir de dentro. E aí isso é um treino. A gente tem que ser autônoma. E independente do que acontece fora, eu tenho que conseguir ficar bem. Porque o meu sofrimento é só meu. Então, não tem por que sofrer, eu tenho que treinar isso, é um treinamento. A gente aprende a se equilibrar, a gente aprende a conseguir entrar nas situações ruins e pelo menos não sair tão ruim, sair pelo menos meio mais ou menos assim. Claro que a gente vai ser afetado, mas a gente sai um pouco melhor do que uma pessoa que não tem treinamento nenhum.
E o treinamento do yoga não é um treinamento psicológico, a gente não vai ficar falando de psicologia. Nada contra a psicologia, acho que ajuda demais todas as pessoas que dela se aproximam, ou deveria ajudar, mas é um treinamento que a gente poderia usar a palavra tântrico, né? É um treinamento de corpo, de respiração. Então, não preciso dizer, Sabrina, não, relaxa, não seja uma pessoa ansiosa. Nem sei se a Sabrina é ansiosa, mas eu posso dizer para mim mesmo, Carla, não seja ansiosa. Não adianta dizer isso para mim. É melhor me mandar ir para o tapete, fazer um yoga, relaxar, que eu volto bem melhor, posso sentar, ter uma conversa e tal com as pessoas que eu tenho que resolver os problemas. Então, o yoga é prático, é sentar e fazer os exercícios. Depois tem exercícios de concentração mais efetivos, que são chatos. Meditar é chato. A gente sempre diz assim, quando a meditação está funcionando, ela é chata. Tu vai ter momentos de prazer durante ela, mas ela é normalmente chata. Aquilo tu está começando a controlar mais a tua mente. É igual criança, nossa mente poderia ser comparada com uma criança. A criança quer brincar com tudo ao mesmo tempo. Uma criança saudável, né? Espoleta, faz tudo. A mente é assim. Só que aí, né? Tenta fazer a criança passar por uma situação difícil, vai dar uma injeção, né? É super difícil, ela não tem um controle, ela não tem um autocontrole, né? A nossa mente é assim também, se deixar ela fica para todos os lados, né? Tem gente que não tem a mente assim, já nasceu com a mente mais equilibrada, mas a grande maioria das pessoas é assim. É uma criança mental, né? Sem saber. Então a mente está para lá, está para cá, quero isso, agora quero aquilo, agora quero aquilo. Sei o quê. Não, calma, treina um pouco, ó. Para você poder aprender, para poder ser alfabetizado, tu vai ter que parar um pouquinho, aí tu controla a mente, né? Tudo bem, muita loucura, como sempre. Muita doideira, sempre sábado de manhã e quinta de noite é o momento da loucura toda. Então, acho que era isso. Queria falar sobre prana. Quer falar alguma coisa, Sabrina? Acrescentar? Eu sempre quero falar, né? Eu tenho que me controlar. Coisa triste. Acho ótimo, acho ótimo. Eu tenho algumas perguntas. Sim, Para o yoga, existe energias negativas externas que podem afetar a pessoa? Não sei se eu perguntei certo. perguntou. Então, responder que é aquilo. Ou a resposta correta é dizer não, não existe. Na verdade, tudo é neutro. Tá? Resposta correta, assim, básica, resposta de um grande mestre, que não é o meu caso, eu não sou uma grande mestra. Não, não existe energia negativa. Isso sempre é uma interpretação da tua mente, do que rola internamente. Senão, não teria pessoas que trabalhariam como coveiros, que é uma coisa triste, em EML, aquela coisa toda horrorosa, né? Super difícil. Então, assim, via de regra, não existe. Todas as aparências, tudo que surge para a gente é neutro. O que acontece? Quando eu olho uma flor, o que desperta em mim? Ah, poxa, sei lá, beleza, romantismo, um deleite, né? Eu olho uma flor, para mim pode ser um bombom também. Eu olho um chocolate, nossa, que coisa deliciosa. Eu olho um animal que foi atropelado e está jogando na estrada, na via, assim. A gente já olha aquilo e pode até surgir, né? Uma compaixão, pô, que triste, não sei o que, parará. Mas não é um deleite de prazer, né? Eu não olho aquela imagem e digo, nossa, que gostoso olhar o animalzinho morto na rua. Não, entende? Mas isso é um imprint meu, é uma interpretação, para falar uma palavra bem, assim, simples, que é o jeito que eu consigo falar. É uma interpretação minha. Então, quando a gente chega num lugar e tem uma sensação ruim, num ensinamento mais profundo, a gente diria que aquilo é uma impressão tua e não está errado. É o que surge em ti. Ou
tu já teve uma experiência ruim ali, ou aquilo te faz com que desperte uma memória ruim em ti, que não precisa ser uma memória de um pensamento, pode ser uma memória física, emocional. Tu tem uma sensação estranha quando chega num lugar, quando vê uma pessoa, daqui a pouco tu tem um insight, daqui a pouco tu pode ter uma intuição um pouco mais aberta, tu vê que aquele lugar não vai ser um lugar que vai acontecer uma coisa boa. Então, assim, para o yoga não existe. Ah, mas afeta? Claro que afeta. Lógico que afeta. Passa um mês no hospital, quem já passou, com um monte de gente super doente, super triste. Tu não vai ser uma pessoa feliz dentro do hospital como tu é, sei lá, num lugar que a gente goste. A energia tá no hospital, a gente até parece que tá, né? Aquela energia tá impregnada disso, mas não é bem assim. Mas isso é tipo a última explicação. Se a gente puder evitar, se a gente usar as coisas manifestas, flores, animais mortos como prática para aquilo. O que deve surgir em mim num animal que foi atropelado? Compaixão, compaixão pelo animal, compaixão por quem atropelou o animal, que ou não viu ou fez por querer, aí é pior ainda. Aí tem que ter mais compaixão, está criando karma negativo. Então, assim, as coisas que surgem, elas são neutras, mas elas podem ser usadas na nossa experiência, para que a gente trabalhe o nosso mundo interno, né? Mas, via de regra, nenhuma pessoa teria o poder de sugar a nossa energia. Nenhuma pessoa teria o poder para o yoga é assim, nenhuma pessoa poderia te mandar energias negativas, entende? Se tu tem se tu, vamos dizer, tu tem o corpo fechado, não vai chegar. Agora, se por um acaso tu tem uma ligação com aquela consciência, com aquele ser, aí aquilo pode te afetar. Tu sente, pô, aquela pessoa acho que quer que eu morra, pensa muito mal de mim, sei lá o quê. Então, existe sim. A gente pode liberar como tudo é energia, pode ficar plasmado, né? Que eles chamam de miasmas, né? Coisas pesadas, assim. Eu não sei, o Ayurveda fala alguma coisa sobre isso? Sobre miasmas? Não, É, sobre essas energias negativas, não, não, também não. não fala, né? O yoga, ele é muito seco, né? Ele é a gente aqui tenta baixar um pouco o nível dos ensinamentos dele, que para o yoga ele vai dizer não tem, ponto. Ah, mas como assim não tem? Eu tenho experiência de doce salgado. Se eu tenho experiência, isso existe, né? Existe, claro que existe. Então tem. Então eu tenho experiência com uma pessoa, eu fico extremamente feliz, com outra pessoa eu fico muito mal. Eles dizem assim, eles dizem não, né? Isso é real. Tem grandes mestres, tem pessoas que só por chegar perto de ti, só por te olhar, ela já organiza toda a tua energia interna, ela não precisa dizer nada. A pessoa só senta do teu lado assim, tu, nossa, como eu me sinto bem. A energia dela é tão organizada que ela já automaticamente te organiza internamente. E tem outras pessoas que tu senta assim, nossa senhora, quando é que eu vou embora daqui? Né? Isso aqui tá horrível. Então aquilo não bate bem, né? A nossa interação energética não bate bem com aquele ser e fica meio torto. Mas é uma interpretação nossa. Se a gente não olhar assim, tem alguns exercícios de meditação que a gente não consegue fazer. Que a gente não consegue perceber o que é a mente, na verdade, se a gente ficar achando que é externo. Sempre é interno. Eu sempre respondo e mais confundo ainda todo mundo, né? Mas é isso, É, existe. sobre, eu não tenho assim muita certeza, mas pelo que eu entendo que o Ayurveda vê é a questão da conduta, de gerar karma, como tu leva a tua vida, então causa e reação, né? Se eu vou me alimentar mal, vou ter uma consequência. Se eu vou fazer o mal, né? Então
ele vê muito como conduta de vida, como viver bem, como fazer as coisas do bem. E eu sempre tenho dúvida em relação a energias externas, que a gente até brinca, ah, olho gordo, né? Ai, não vou ficar perto daquela pessoa, vai me botar um olho gordo, já que a É. gente está falando de energia, né? E eu queria te fazer outra pergunta, Carla. Por exemplo, tinha falado sobre a paisagem externa que muda o interno, né? Eu, na cidade, sou uma pessoa, quando eu vou para a praia, sou outra. Eu tô na cidade, eu não consigo ter motivação para fazer nada. Eu não tenho motivação para caminhar, eu não tenho vontade de passear. Agora, se eu tô na praia, é completamente diferente. Parece que sou outra pessoa. Sim. É isso que a gente tinha falado também antes, né? É. E outra coisa é, já que o yoga é tão amplo, como eu poderia definir para as pessoas, né? Qual é a definição mais simples sobre o yoga? Que eu posso dizer para as pessoas? Que é o yoga? Eu acho que uma definição simples para a gente dizer para as pessoas, ele é uma filosofia de autoconhecimento. A pessoa, yoga é exercício, yoga é não sei. Aí tu diz, é tudo isso aí. Mexe o corpo, mexe a respiração, mas ele é uma filosofia de autoconhecimento. Tu vai descobrir que tu já é um ser perfeito. Na verdade, seria isso, assim. Eu acho que a filosofia, usar o termo filosofia, a gente tenta fugir da questão religiosa, que quanto mais a gente fugir da religião, mais amplo o yoga fica para chegar para qualquer pessoa em qualquer religião. Então, dizer o yoga não é religião é uma filosofia de autoconhecimento. E aí usa técnicas, usa exercícios, usa o corpo, usa o respirar, usa o meditar, usa o relaxar. Tem indicação de comida, aqueles crias que tu falou, que tu conhece super bem. Aí ele tem um monte de atividade, é bem isso como tu falou na Ayurveda, ele vai te dar uma conduta de vida. A gente poderia dizer assim, o yoga é uma filosofia de vida. É que fica super, né? Aí, mas e que é filosofia de vida? É uma filosofia de autoconhecimento. Então já diz direto que é uma filosofia de autoconhecimento. Mas é como tu falou no Ayurveda. Ele vai te dar várias condutas, ele vai te dar várias maneiras de como tu levar a tua vida para ti o mais rápido possível ser mais feliz, ter mais saúde, ter mais equilíbrio, ter mais lucidez. Essa coisa da paisagem externa que tu falou é assim para todo mundo, sabe? Ou pelo menos para a maioria das pessoas. Também é um treinamento. Procura alguma coisa, lembra a gente falou quinta-feira, procura alguma coisa que tu goste, alguma coisa mínima, não que seja uma flor no jardim do vizinho ou no teu mesmo. Que tu goste naquele lugar para te poder ficar naquele lugar com a tua energia um pouco mais regulada, né? Porque o que é que acontece? A paisagem externa nos desregula. É muito melhor. Tipo, eu volto segunda-feira para Porto Alegre. Claro, vou ver minha filha, aquela coisa toda, amo. Mas eu prefiro muito mais o Rio. Então, assim, eu tenho que pensar, pô, mas o que que é legal em Porto Alegre? Pô, eu vou ver minha filha, eu vou ver todo mundo, talvez veja vocês, vou ver meus amigos, né? Enfim, eu tenho que trazer aquilo para mim, porque se eu tiver que escolher rápido, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, eu quero ficar no Rio de Janeiro. E olha que eu nem moro perto da praia. Mas então é isso, aí tu procura. Tem alguma coisa aqui, a cafeteria, ou sei lá o que, isso aqui é bom, é uma coisa só. Aí aquilo, quando tu traz aquilo para tua mente, tu já dá uma relaxada nos ombros. Porto Alegre é um saco, né? Não é no verão, quente para dedéu. Mas eu vou ver minha filha, pronto, já fico feliz, né? Aí eu lembro disso, tá, beleza, é ruim, mas é bom, né? Tudo bem, tem o lado bom. E é coisa simples, mas é um exercício, assim. Vai ter que entrar numa situação ruim, lembra de alguma coisa boa. Isso aqui é bom, tem uma coisa que é boa, tá, beleza. Então, vai. Aí a energia já acomoda, né? Mas sim, a paisagem externa, para todo mundo, assim, no início, é super importante.
tá bom? Então, vamos fazer o nosso mantra final, dedicar os nossos esforços, os nossos estudos, as nossas conversas, para que as nossas aspirações mais profundas se realizem. Para que essa energia do yoga, essas sabedorias toquem a todas as pessoas que a gente ama, todos os seres, que impregne todos os ambientes que a gente vá, que a gente visualiza agora, para que a harmonia de uma mente, de um coração mais amplo, permeie todos os espaços e todos os seres. Então, inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Obrigada, Sabrina. Obrigada às meninas que vão ter paciência de assistir depois a gravação, que eu acho muito pior. Então, bom fim de pra ti, aproveita e curte. E até segunda-feira, 7 Obrigada horas da igualmente. manhã. Beijo, beijo. Se cuida.